Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, sob a ótica de James Schwartz, sob a ótica da tradição de Shankaracharya, né? O Vedanta de Shankaracharya, o Vedanta ortodoxo. Às vezes os estudantes não sabem, mas a gente está lidando aqui com o Advaita Vedanta ortodoxo, né? Na verdade, ele é bem tradicional. Bom, no último encontro, nós estávamos nos comentários do verso 36. Uma pessoa alcança a devoção adorando o Lorde incessantemente. E aí agora a gente vai ver o que é isso, né? É uma prática devocional ininterrupta. Aí o James ele cita vários artigos, vários versos do Bhagavad Gita, onde isso é enfatizado, essa devoção ininterrupta, né? Bom, depois dele muito falar, vem aquele dilema, né? Bom, mas então se eu estou me devotando ao Lorde ininterruptamente, há lugar para os relacionamentos? Bem, aí vem a última frase do parágrafo anterior. A gente está na página, acho que 4 do PDF. Ao escutar, aqui é a última frase do parágrafo anterior, onde a gente parou aqui. A instrução aqui não é abandonar relacionamentos, né? Então, por que ele comentou isso? Porque na última frase do parágrafo anterior, o James escreveu o seguinte: ao escutar as escrituras reveladas por um professor competente, eu alimento a minha devoção na medida em que entendo por que motivo eu devo me agarrar ao meu relacionamento fundamental com Deus, em vez de relacionar-me de modo incidental, né, de modo ocasional, aqui e ali, com objetos, especialmente o modo de relação que mais agarra o jiva, que é com o objeto específico, que são outros jivas, as tais pessoas. Aí, nesse momento aqui, o James fez uma ressalva. Sempre tem que fazer essa ressalva, porque as pessoas elas acabam entendendo o Vedanta como uma coisa sim ou não. Não, o Vedanta é tudo e e e. Então, você não precisa excluir nada. A instrução aqui não é abandonar relacionamentos. E isso é impossível, porque a vida ela é feita de relacionamentos, né? Seja relacionamentos mais aprofundados, sejam eles mais superficiais, sejam eles mais do cotidiano. Quantas vezes a gente se relaciona no nosso dia a dia com ilustres anônimos, né? Sendo nós também anônimos para esses anônimos. A ideia não é abandonar relacionamentos. A ideia do Vedanta nunca é abandonar nada. A única ideia do Vedanta é abandonar a necessidade de objetos. Então, a ideia é abandonar a necessidade desses relacionamentos com outros jivas. Uma coisa é você abandonar a necessidade. A outra é você dizer que um relacionamento não tem o seu lugar na vida de um jiva comum, né? Então, uma coisa é a necessidade. A outra é o dado espontâneo e natural de que os seres humanos se relacionam. Se não houvesse relacionamento de seres humanos, num determinado nível, ninguém estaria aqui ouvindo isso que a gente está conversando, né? Não haveria relacionamento, não haveria intercurso sexual, não haveria filhos, e não haveria pessoas criadas e vividas o suficiente para apreciar o Vedanta. Então, a ideia é abandonar necessidade.
Outra palavra que fica mais forte aqui é dependência. A ideia é abandonar a dependência de relacionamentos. Você pode também adorar um ente querido como ser, em vez de uma pessoa para se apoiar ou um ombro para chorar. Então, aqui entra a área devocional, né? Você pode adorar um ente querido como ser. Você vai se apoiar no ombro do ser, por assim se dizer, entre aspas, né? Alimentar o relacionamento com Ishvara é semelhante à maneira como alimentamos os relacionamentos com entes queridos. Quando nos sentimos próximos a uma outra pessoa, nós procuramos oportunidades para estar em contato constante, seja por conversas telefônicas, textos, e-mails, uma troca de presentes ou passar o tempo juntos. Da mesma forma, mesmo que tenhamos karma mundano, ele pode ser santificado. O que quer que façamos, comamos, a caridade que damos ou as austeridades que praticamos devem ser feitas como uma oferta ao ser. Ou seja, o que quer que seja feito, tanto em termos de pensamentos, tanto em termos de atos, você deve sempre olhar Deus antes. É como se você estivesse olhando tudo através de Deus. Eu vou comer tal coisa, mas ao invés de você estar fixado naqueles objetos que você está comendo, um arroz, um feijão, uma abobrinha, um pedaço de carne, etc. Aqui nós estamos num país onde tem muita carne. O que você vê antes ali é Deus. Aí você entende um escrito de um Upanishad, eu sou o comedor daquilo que eu como e eu sou aquilo que é comido. Não há nada fora de Deus. Então, à medida que você vai agindo e vai desempenhando suas funções no mundo, começa a aparecer sempre a visão e o entendimento de Deus que você tem. Isso não é um privilégio do Vedanta. Muitos religiosos trabalham desse jeito, mas eles trabalham, em geral, baseados em dogmas, que seria atribuir valores ao campo, ao kshetra, que seriam valores da cultura, valores dogmáticos. Aqui, o ensino do Vedanta ele procura liberar a gente o máximo possível das inevitáveis antropomorfizações que o estudante faz. Inevitável, então, a gente está usando um sistema que ele tenta abstrair ao máximo isso do campo do estudante. Então, você sempre vai ver Deus, mas não de um modo que você esteja julgando e nem sob forma de um dogma. E é por isso também que o ensino do Vedanta ele se aprofunda, por isso que ele não é dogmático, porque ele passa a ser compreendido de um modo progressivo, que depende muito de cada um. É como se o indivíduo fosse se aprofundando sempre na mesma coisa. Ele não tenta encaixar isso no que ele entende. Ao invés disso, ele vai encaixando o modo dele viver em cima das premissas do ensinamento. Então, o que quer que você faça, que você coma, seja lá a caridade que você der, ou as austeridades que você pratica, devem ser feitas como uma oferta ao ser. É claro que tudo isso aqui pressupõe uma certa absorção de valores, valores conducivos ao Jnana Yoga. E como é que a gente lida com esses valores conducivos ao Jnana Yoga? Aprendendo, estudando a importância de você valorar valores que são relevantes. É que nem o Karma Yoga, O Karma Yoga ele não vai consertar a sua estrutura de valores. O Karma Yoga é uma postura muito prática. Karma Yoga, assim como o Jnana Yoga, eles pressupõem que os seus valores mais conducivos, a sua meta, que é o autoconhecimento, ele pressupõe que esses valores estejam, pelo menos, mais ou menos em ordem, para que você não confunda as coisas e você não tente usar justificativas ao fazer o Karma Yoga e o Jnana Yoga
para justificar algum valor defeituoso seu. Por exemplo, você é uma pessoa que vive procrastinando coisas do trabalho, ou vive procrastinando compromissos, deixa coisas por fazer de várias formas. Aí você diz assim, isso é assim mesmo, Deus cuida. Não, não é assim, né? Porque você está com um problema, você tá com uma falta de apreciação pela diligência ao lidar com as suas coisas da sua vida, né? Então, o que está se querendo dizer? É que quando os seus valores não estão em ordem, é muito fácil você usar o discurso do Karma Yoga e o discurso que introduz o Gnana Yoga para passar a mão na cabeça de várias idiosincrasias desfavoráveis que você possa apresentar no campo. Então, tudo isso aqui pressupõe que os valores estejam mais ou menos em ordem. Por isso que é interessante refletir nos valores importantes, né? Porque a compreensão da necessidade deles é que faz com que você desempenhe bem tanto o Karma Yoga quanto a consequência não obrigatória do Karma Yoga, que é o Gnana Yoga. Por que eu estou falando que é não obrigatória? Porque você pode ter Karma Yogis que ficam no Karma Yoga a vida toda. Já você pode ter Gnana Yogis que passaram pelo Karma Yoga, né? Então, eles foram lapidados pelo Karma Yoga. O ego deles foi colocado numa posição favorável à investigação. Então, nunca se pode esquecer a qualidade dos valores. Quais são os posicionamentos fundamentais que você vai usar diante do kshetra, do campo, baseado num verdadeiro entendimento dos valores que lhes são favoráveis. Como é que você vai fazer isso? Você vai estudar esses valores e você vai atuar já embasado com esses valores com o Karma Yoga e com o Gnana Yoga. É claro que, volta e meia, você tem que voltar e rever os valores, até por essa força de inércia, né, de roldão do campo, que tem muito componente adármico no campo, a pessoa tem que estar toda hora revendo as coisas para ela não se atrapalhar, principalmente com o exemplo de entes queridos, né? Os entes queridos, eles, infelizmente, muitas vezes, por uma questão de ignorância, eles não dão exemplos bons. Então, o Jiva que está estudando, ele sempre tem que estar reforçando esses valores, né? Quais os valores que são conducivos, né? São valores favoráveis ao autoconhecimento. Aí tem aquele livrinho do Dayananda, O Valor dos Valores, que é uma boa dica. Mas o Bhagavad Gita também, ele de um modo mais assim sucinto, que é baseado, né, no Bhagavad Gita que o Dayananda escreveu, aquele livro, o Bhagavad Gita também é uma boa referência. Em geral, os livros religiosos, eles são boas referências para bons valores. Em geral, todos eles possuem valores muito similares. Se você descontar o contexto da época, da cultura, né? Aí você vê o cerne ali de valores é basicamente o mesmo. Bom, ele vai falar da inevitabilidade do relacionamento. Por que ele está querendo dizer isso? Você já está em relacionamento com o Ishvara, né? É inevitável. A questão aqui é você tomar ciência disso e ver aonde isso se encaixa, dado que o seu objetivo principal é o autoconhecimento. Então, dado isso, o James começa um relacionamento que é inevitável, não tem a menor dúvida. Sempre foi inevitável, está sempre ocorrendo, mesmo que você não tenha ciência dele. Bom, imagine, né? Bote um foco na cabeça, que cada ação é uma flor que você oferta a Deus, né? Cada ação é uma flor e a toda execução dessa ação é oferecer a flor aos pés do Lorde. Isso aqui está errado, esse aqui. Imagine que cada ação é uma flor e toda execução dessa ação é oferecer a flor aos pés do Lorde. Aqui no meu texto tem um A na frente aqui desse todo. Deixa eu tirar isso aqui. Ainda bem que eu estou fazendo isso aqui no Word, que aí eu vou corrigindo. Os resultados das ações de uma pessoa continuam chegando. A vida é o resultado da ação interpretada por Ishvara, interpretada pelo campo do Dharma.
Como assim interpretada? Devolvida para você. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? A vida é o resultado das ações que você fez, ações essas devolvidas, né, pelo campo para você. Essa é a interpretação. Cada picada de mosquito é resultado do karma. Mas, aconteça o que acontecer, eu deveria ver como um presente concedido por Deus. Uma atitude de reverência transforma minha vida em uma prática devocional incessante. Fundamentalmente, eu sou um devoto que veste momentaneamente o disfarce de mãe, o disfarce de pai, irmão, irmã, amigo, marido, mulher, né? E os papéis relacionados aí a esses disfarces vêm e vão, mas o meu papel como devoto, ele é constante e inevitável. Ele é inevitável porque ele já está ocorrendo, né? Em geral, a gente usa essa palavra devoção, no caso aqui, que a gente está estudando, né, a devoção a Deus, a gente usa como a devoção como um amor, né, uma entrega a um objeto sublime. Então, uma profissão de fé é um objeto sublime. Então, fulano de tal é um médico, ele é devotado à profissão. Fulano de tal é um religioso tão intenso que ele é totalmente devotado a Deus. Mas, por baixo desses papéis da vida que vêm e vão, mesmo que o jogo da sua atenção não possa ser classificado ainda como devoção, porque ele pula muito, vamos ver um jiva, né, onde a atenção dele pula muito de objeto para objeto, mas a gente pode dizer que ele é um devoto disperso, que ele está o tempo todo aplicando a devoção dele num monte de objetos. Então, o seu papel como devoto, ele é constante e inevitável sempre. Sempre. Se a sua atenção e o seu interesse é num monte de objetos volúveis, né, o seu papel de devoto ele continua sempre embasando o quê? A sua busca por objetos volúveis, aos quais você vai se devotar, nem que seja por um milionésimo de segundo, como um simples pensamento. Eu estou querendo enfatizar isso por quê? Porque esse tipo de ação, esse tipo de acontecimento no campo, que é ter um jiva devotado, é a natureza do jiva. O que torna realmente devoção com D maiúsculo no nosso caso, é quando o jiva está dedicado a algo estável, que é o Senhor, né? Através do Gnana Yoga, através do Karma Yoga, né? É quando ele está devotado a algo estável. Mas fique sabendo que isso já é a sua natureza. Independentemente desse monte de papéis que você está fazendo, por baixo deles, o seu movimento na vida é sempre de uma espécie de devoção. Seja ela volúvel, né? Ou seja ela uma devoção com D maiúsculo, com D de Deus. Eu falo isso só para a pessoa não estranhar essas coisas, para ela saber que tudo isso já está aí. É uma questão de compreensão, ela arrumar o foco dela para o objeto que interessa, para o objeto que é relevante. Né? Toda a sua estrutura ela já está aí. Se você olhar bem, ela já está colocada aí. Né? A única coisa que o Vedanta faz é arrumar isso tudo. Então, o seu papel como devoto, ele sempre existe, mesmo que você não entenda que você é um devoto. Eu demorei muitos anos para entender isso, que você é sempre um devoto, né, por causa dos objetos que você está indo atrás. Agora, a hora que você entra numa busca de autoconhecimento, é inevitável que todos aqueles objetos que você ficava buscando, eles passam a ser reduzidos a um comum, né? É o devoto a Deus, né? Através dessas várias práticas e atividades que a gente tem aqui. Então, todos esses componentes já estão aí em você, né? O discernimento, a devoção, né? A capacidade de estabelecer foco, tudo isso você tem. Quantas vezes na vida você vai ler alguma coisa e você se absorve na coisa? Você se absorve tanto que você esquece seu corpo. Quando você vai ver, o seu braço está dormente, você esqueceu de comer,
as pessoas falaram com você, na sua família, quando você estava lendo alguma coisa, você não ouviu. O que é isso? Isso é uma capacidade que o jiva tem, de profunda absorção, né? Quanto mais a compreensão dele fica ligada a um objeto, mais ele se aprofunda. É por isso que o jiva se aprofunda tanto nos objetos que ele gosta. E tudo o que o Vedanta faz é trocar esses vários objetos por um só. Esse é o papel de um devoto. Ele troca esse monte de objetos por um só, que é Deus. Claro que um devoto dualista vai ficar chocado ao a gente dizer que Deus é mais um objeto nesse campo todo. Mas a gente já entendeu que a gente está falando de Ishvara, né? Que é Brahman com atributos, né? Porque os atributos dados aí pela conjunção da consciência com Maya. Então, todo o jogo aqui do Vedanta é esse, é criar, é fazer com que você se fixe num objeto só, né? E depois de uma prática, você vê que você e esse objeto, eles são o mesmo, né? Através do Gnana Yoga, que você consegue reduzir, entre aspas, a aparente diferença do Jiva e de Ishvara ao quê? A ser, a Brahman, né? Mas, inicialmente, vai se usar aqui a devoção dual. É por isso que esses comentários do Narada, eles, a princípio, por um olhar mais desatento, eles parecem basicamente duais, mas não. Eles são duais, mas inseridos no contexto de não dualidade. Esse verso 36, que é o verso que como é que uma pessoa alcança, né, a devoção? Ela alcança a devoção, é quase uma tautologia, devotando-se ao Senhor incessantemente. Olha só, isso é tautologia pura. Você está simplesmente repetindo a mesma coisa com outras palavras. Uma pessoa alcança a devoção se devotando ao Lorde incessantemente, né? Então, ele aqui vai fazer um comentário interessante aqui, ó. O verso 36, que é esse que eu li, uma pessoa alcança a devoção como? Se devotando a Deus, né, incessantemente. O verso 36, ele nos adverte para que abandonemos a devoção egocêntrica, né? Devoção egocêntrica é aquela que está sempre pulando de um objeto ao outro, em favor de uma apreciação sem motivos e sem expectativas das glórias criadas pelo Lorde, como indicado no 10º capítulo do Bhagavad Gita. Esse capítulo diz que, onde quer que você encontre algo excepcional na vida, você deve apreciá-lo como um dos muitos esplendores de Deus. Mesmo pequenos micróbios e líquens que crescem nas rochas são maravilhosos. Se em tudo você tem um motivo, seja gracioso e puro como o sentimento no seguinte mantra da paz: que todos os seres sejam prósperos e felizes, que todos os seres estejam livres de doenças, que todos apreciem apenas o que é espiritualmente edificante, que ninguém sofra e que a paz prevaleça em todos os lugares. Então, sempre que você encontre algo excepcional na vida, é quando a pessoa diz é divino, né? Isso é um mar divino, né? Isso é um talento divino, é um visual divino, é um ser divino. Você sempre pode usar isso para adorar a Deus. É claro que aí você está usando um objeto, mas é uma transferência mais do que válida. Fundamentalmente, isso vai fixar a sua atenção, é o que importa. Olha, Madre Teresa d'Ávila, ela era uma tremenda de uma devota. E ela dizia que o local que ela mais gostava de se entregar devoção era diante de belos jardins, né? Então, ela ficava realmente muito tempo nisso e diante desses esplendores. Isso facilitava a ela manter a devoção sempre em Deus. Então, cada um vai encontrar, dentre esses objetos excepcionais da vida, aqueles que melhor conduzem ele a uma apreciação do divino. Por isso que a pessoa tem que ir aplicando isso no dia a dia dela. Muitas vezes, algumas coisas que algumas pessoas apreciam, outras não vão apreciar, né? Se você vê, por exemplo,
uma linda fachada de casarões, como tem na Avenida Keller, em Petrópolis, que é descrito como uma das fachadas de casarões mais bonitas do planeta, você pode apreciar Deus por ali. Já eu prefiro apreciar um líquen vermelho numa pedra, mas algumas pessoas não vão ser sensibilizadas com o líquen vermelho numa pedra, mas podem ser pelo casarão. Eu estou querendo falar isso para que não sejam criadas hierarquias, né, de significância entre um objeto desses que é usado para devoção e outros. Você tem que ver qual é o melhor, né? Mas que seja algo belo, bonito. Né? Uma coisa que invoca erros egóicos não pode ser usado para se apreciar Deus. Né? Eu vejo um bombardeio de uma cidade, né? Ou um monte de gente passando fome. Não tem como você ficar associando isso a Satya, que é a essência básica de Ishvara, para que a gente não faça confusões que às vezes são comuns, né? Porque algumas pessoas tentam justificar a devoção a Deus destruindo outros objetos, né? Inclusive outros jivas. Então, tem que ter muito cuidado com isso, para não cair nessas armadilhas. São armadilhas egóicas baseadas em medo. Aqui a gente não está falando nada disso. Né? Aqui a gente está falando de modos de você estabilizar a devoção. Então, você vai procurar uma coisa realmente bela e excepcional e você devota a sua atenção a isso. Tem o Ishtadevata, né, dos diferentes ramos do hinduísmo, que podem ter um efeito muito bom também. A pessoa vai lá e encontra uma deidade pessoal e se acostuma a fortalecer a devoção, se dedicando um determinado tempo à adoração daquela deidade. Né? E você também pode adorar a Deus, por exemplo, recitando aqui esse mantra da paz aqui. Você está andando na rua, né? A gente pensa tanta bobagem o tempo todo, né? Umas coisas completamente inúteis. E já que é para pensar alguma coisa, pensa alguma coisa bacana. Né? Ou usa pensamentos bons, construtivos. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode recitar um mantra, né? O Gayatri Mantra. Ele é um mantra muito bonito, ele é um mantra todo referenciado em Deus. Tem publicações no YouTube que falam palavra a palavra o que quer dizer. Você pode andar, pode recitar aquilo, você pode recitar isso aqui mesmo em português, né? Que todos os seres sejam prósperos e felizes, que todos os seres estejam livres de doenças, que todos apreciem apenas o que é espiritualmente edificante. O que é espiritualmente edificante é apreciar Deus, que ninguém sofra e que a paz prevaleça em todos os lugares. É inevitável, quando uma pessoa recita isso, né, no dia a dia dela, andando na rua ou em qualquer lugar, é inevitável que venha a ela uma sugestão de Deus nisso tudo. Então, cada um vai descobrindo qual é o melhor para si. Né? É muito comum, de uns anos para cá, que eu acorde durante a madrugada. Aí fica uma meia hora acordado, 40 minutos, depois volto a dormir. O que eu comecei a fazer? Como eu acordo muito aceso, eu comecei a recitar mantra. Pô, é ótimo. Né? Já que a mente ali entrou em atividade, está produzindo alguma coisa, então você bota ela para produzir intencionalmente uma coisa diferente do que ela produz. Por mais que pareça estranho no começo, a prática reiterada ela afirma isso. Ela vai firmando. Então, eu achava que eu ia dormir. Não, eu recito tudo. Às vezes é uma hora recitando. É engraçado isso, como a mente ela se adapta, né? Bem direcionada, como ela se adapta para cumprir uma excelente função. Então, cada um vai testando de um jeito. Para outras pessoas não faz sentido. Acordou de madrugada, vai ficar recitando mantra? Não, vou me dedicar a fazer outra coisa. Vou tentar dormir, tudo bem. Mas você deve procurar algum intervalo, algum modo para ficar sempre puxando essa lembrança. Porque ela é uma lembrança muito sutil, na verdade. Até que a visão esteja clara, isso tudo é muito sutil. O que eu quero dizer que é sutil é que não seja sutil em si, mas é sutil diante dos hábitos de atenção em cima de objetos mais grosseiros que a gente tem. Né?
É claro que depois de um tempo, não. Depois de um tempo, isso tudo vem bem para frente. Toda essa devoção ela vem para frente, de um modo ou de outro. Mas você vai descobrindo por você mesmo, através desse monte de sugestões que vão sendo dadas aqui, qual é o seu melhor jeito. Muitas vezes não é nem isso aqui que está apontado aqui pelo James, é uma outra coisa, é uma coisa que você leu em algum lugar. Não sei, né? Pode ser uma bela flor que você viu, uma situação edificante que você viu também, né? Um modo diferente de olhar situações. Tudo isso pode evocar Deus. Qualquer coisa que invoca harmonia, você pode usar para invocar Deus. Até mesmo uma empena bem feita de uma obra, né? Você vê uma empena bem feita de uma obra, pô, uma coisa harmônica, bacana, né? Aquilo o ser humano ele é ensinado, ele, na verdade ele não faz nada, ele é um reprodutor só de coisas que já estão aí, né? Na grandiosidade de Deus tem tudo isso que o ser humano usa para fazer as melhores coisas. Se ele faz coisas ruins com isso, aí a gente volta para o outro ponto do ensinamento. É porque ele não é consciente do que ele é. É por isso que ele fica ligado em fazer coisas que não prestam. Quando um ser humano ele se estabiliza nele mesmo, não faz sentido nenhum ele causar mal a ninguém deliberadamente, porque ele está satisfeito com ele mesmo, né? Então, o James continua aqui. Uma devoção constante, sem desejos, esgota as restrições deprimentes do egoísmo. Restrições deprimentes. Eu vou terminar de ler essa frase. Esgota a possessividade e apego ao corpo, à família e a amigos. Por que essas restrições são deprimentes? Porque essas restrições do egoísmo, elas tentam satisfazer o ego com coisas que não tem como dar satisfação permanente. Então, o que acontece? Isso é uma limitação. E, naturalmente, quando o ego ele vai se expondo a isso, ele vai se expondo naturalmente também à depressão decorrente da incapacidade dessas restrições de darem algo para ele além de restrições. Porque tudo esgota. O problema sempre é esse. Se você se dedicasse a um familiar e vocês fossem durar pela eternidade, ninguém estaria interessado em Deus, né? Se você realmente conseguisse um momento eterno, maravilhoso, olhando para uma flor, ninguém estaria interessado em Deus. A gente estaria eternamente agarrado a objetos. Essas são as restrições deprimentes, que é a hora que o efeito benéfico dessas restrições passa, naturalmente ocorre uma depressão. E aí o ego, naturalmente, né, pela própria construção dele, ele vai ter que buscar um outro objeto. No caso aqui, o corpo, família, amigos, o problema é o apego e a possessividade. Porque na hora em que fica claro para o indivíduo o que ele é, a relação dele com o corpo dele melhora progressivamente, não como ele imaginava, mas melhora. A relação com a família também, mesmo que a família possa não entender, e com os amigos também, mesmo que os amigos possam não entender. Então, o que a devoção constante faz? A devoção constante, ela cura perturbações emocionais. Essa é que é a verdade. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Índia, que tem um componente devocional muito forte na população, ela tem uma das taxas mais baixas de doença mental do mundo, né? Uma vez eu conversei isso com um Swami lá na Índia, um belga que estava radicado lá, e para ele, sem sombra de dúvida, isso decorria do componente devocional fortíssimo daquela cultura, justamente porque no componente devocional, o forte de todo o seu jogo de atenção é um só, é Deus. Você não fica quicando em cima de objetos. Então, isso naturalmente estabiliza as emoções da pessoa. Então, a grande cura, por incrível que pareça, por uma tremenda flutuação emocional, é a devoção ao Lorde. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Esse negócio aqui é importante a beça. É um efeito prático que me deixou muito surpreendido. E é verdade, eu li isso há um tempão no Vedanta,
Aí eu comecei a ver isso comigo mesmo. A devoção dá uma tremenda de uma estabilidade emocional. Ô, Alex. Aí as pessoas, só um detalhezinho, Betânia, vou só terminar aqui uma frase. Aí, como é que você vê esse fenômeno escrito, né? Tanto em escrituras quanto nos comentários? Chama-se de sublimação das emoções em devoção, ou transcendência das flutuações emocionais em devoção ao Lorde. Então, quando vocês verem essas palavras empoladas, cheias de consoantes e tudo, é uma coisa simples. Isso é simples. É tudo muito simples o tempo todo. Quer dizer o quê? Que você antes estava quicando através de um monte de objeto que não ia te dar estabilidade nenhuma. E agora você está unidirecionado. Então, chama-se, usa essa linguagem empolada, né? Você transcende as emoções em devoção ao Senhor. Esse palavrório simples, esse palavrório todo, está traduzindo de um modo mais complexo, uma coisa que é muito simples. A devoção é um estabilizador emocional extraordinário. Oi, Betânia. Vou falar, não sei se o Pedro queria falar primeiro. Bom, achei bem interessante, né, quando fala que a instrução aqui não é abandonar os relacionamentos, e aí depois fala, né, desse esplendor, né, do que é excepcional na vida. Às vezes a gente também pode usar isso, né, para aquela pessoa que de repente você tem algum apego, alguma coisa. Essa também transição desse esplendor de Shwara em todas as pessoas que você se relaciona, né? Para amenizar, eu estou pensando aqui, né? Para amenizar as próprias expectativas, né? Que fala aqui, as expectativas e a devoção egocêntrica, né? Que a gente, dos nossos desejos, até para amenizar essas expectativas que a gente põe em um relacionamento, de trazer esse esplendor de Shwara para aquilo que a gente admira no outro, e que, na verdade, todas as pessoas são um esplendor de Shwara, né? Todas. Sim, Não tem uma que sim. não seja um mundo fantástico ali. É fantástico, né? Por mais que sejam diferentes humores, personalidades, mas é um esplendor de Shwara, né? Todo mundo, todos os indivíduos, todos os jivas, ainda mais outras É, coisas, mas os jivas. Fiquei pensando é, nisso, assim, né? Para equalizar também as pessoas nesse lugar de devoção e esplendor, né? De Shwara. Para a gente não abandonar os relacionamentos como se fosse algo negativo, né? Eu fiquei pensando aqui, Alex. é um belo modo de se olhar para as pessoas. Aí é olhar a pessoa, é uma visão mais próxima do que ela é mesmo, porque a visão egóica ela é algo diferente dessa. A visão egóica, a gente dá um valor tremendo à qualidade das ações da pessoa, né? Mas as ações da pessoa são resultado do condicionamento dela. Mas isso não obnubila, isso não impede que se veja aquela pessoa, independentemente das ações dela, como o próprio Ishvara, o que é a verdade mesmo, né? É por isso que tem uma certa ênfase em nunca se recriminar a pessoa em si, quando ela é vista por esse ângulo, né? A única coisa que a gente pode avaliar é a qualidade da ação dela, mas sem misturar com essa visão que se tem da pessoa, né? Com o passar do tempo, a mente se acostuma a ver isso, porque isso parece uma coisa contraditória. Você vê uma pessoa, muitas vezes, agindo deliberadamente, de um modo ruim, malvado, causando sofrimento,
Mas a essência daquela pessoa, né, tanto na parte manifesta quanto na parte imanifesta, tanto quanto Satya e Nitya, ela é simplesmente Nirguna Brahman ou então Saguna Brahman, né? Então, para a gente não julgar o suposto agente, e sim a ação em si, né? Para que não se faça essa sobreposição, que aí é o que a gente chama de ficar avaliando pelas pessoalidades. Aí o indivíduo entra num jogo de espelhamento muito delicado e destrutivo, né? Onde ele está sempre enxergando as ideias que ele tem de outra pessoa. Mas se ele pega e substitui tudo o que ele entende de ideia de outras pessoas, né, por essa visão que você falou, aí resolve esse ponto na convivência, né? Você lamenta as ações, nunca a pessoa. Esse recurso que você está usando é bom para isso, né? Você lamenta uma ação ruim, né, mas nunca a pessoa. E do mesmo jeito, você parabeniza uma ação boa, mas nunca a pessoa, porque a pessoa, no fundo, não precisa de parabéns nenhum. Ela já é completa em si mesma, ela não precisa de reconhecimento de nada. Então, a gente tem que se acostumar a ver esses objetos, né, trafegando em Nietzsche como que eles são, né? É um bom ângulo esse que você coloca. Se você puder levar ele com você o tempo todo, ele é um bom modo de você tornar as relações com as pessoas bem mais assim, vamos dizer assim, mais arredondadas, né, mais fluidas. E você nunca vai estar carregando um julgamento que você tem da pessoa e uma imagem. É o melhor jeito que você tem de desfazer as imagens que a gente inevitavelmente constrói sobre outras pessoas. E as imagens que a gente constrói sobre outras pessoas são apenas isso, são imagens que a gente constrói sobre outras pessoas, né? No fundo, elas não têm nada de real em si. Então, esse recurso que você está usando aí é muito bom. Pô, poder aplicar isso o tempo todo está excelente, né? É o que se fala toda hora mesmo. É ótimo isso. E que, no fundo, é verdade, né? É engraçado, você fica olhando as pessoas na rua, até do ponto de vista do corpo, é uma coisa meio assim, fora da compreensão, né? Você vê ali milhares de corações batendo, cheio de substâncias químicas regulando aquilo, condicionamento. É porque a gente está muito condicionado a olhar as pessoas pelo modo como a gente olha a nós mesmos. Mas quando o olhar sobre nós vai mudando, naturalmente o olhar em cima do que a gente chama de outro muda. Vai entrando naquele nivelamento, né, que a gente comentou logo no comecinho, o famoso nivelamento. É um olhar de Deus, é um olhar divino, é um olhar nivelador, né? E nivelador, nesse caso, para Deus, é um olhar libertador, né? Libertário. Essa é a verdadeira liberdade, né? Esses olhares é que trazem a verdadeira liberdade. Muito bom, Betânia, é um belo ângulo esse, um belo ângulo mesmo. Ainda mais ele é real mesmo, funciona bem. Funciona bem porque é real, né? Ele é um olhar muito mais próximo da realidade do que você ficar avaliando uma pessoa conforme o entendimento egóico, que é um entendimento volátil, volúvel, né? Muito Eu bom. ainda não pus em prática. Que hoje, né, nessa leitura, me veio isso assim mesmo. Olhar esse Então, esplendor dos dois pontos, né? Do ponto quando você vê realmente uma ação negativa ou do ponto quando você coloca alguém em cima do pedestal, dos dois pontos. Assim. exatamente. Para ver que esses dois pontos são só extremos de Só a avaliação, né? visão, né? Só a visão. Subjetiva, É ponto subjetivo. uma boa pegar um bilhetinho desse e botar ali na porta da geladeira, né? A gente abre a geladeira toda Eu hora. vou pôr. É um bom lugar, como você bem sabe, é um bom lugar para botar esses lembretes na porta da Eu vou pôr. geladeira. Esse aí é o de hoje, tá bom. Isso é uma Como, boa. como você mesmo fala, Alex, somos modulações de Ishwara. Cada jiva Modulações. é uma modulação. É Ishwara moldado, né? Você É. mesmo fala. Isso eu uso. Eu não precisei nem botar na porta da geladeira.
Guardou a modulação, né? Para Ishvara não tem jivas. Ishvara vê Ishvara. Não faz sentido dizer ali é um jiva tal, um jiva tal. Não tem isso, não tem essa visão. Né? É evidente, né, que Ishvara só vê Ishvara. Ishvara é onipotente, onisciente, onipresente. O que isso quer dizer? Que em Ishvara só tem Ishvara, por Ishvara em Ishvara. Mesmo na manifestação. É por isso que às vezes eu brinco, eu falo que o Jiva ele começa a existência dele e ele vai mergulhando no enlouquecimento progressivo, né? À medida que os condicionamentos aparecem, e começa a dar um monte de visões sem sentido. Se você começa a investigar as visões do Jiva Sansárico, elas não têm fundamento nenhum aquilo. Né? Primeiro, ele se vê separado de Deus. Pô, só tem Deus, né? Que conversa é essa de eu estou separado de Deus, né? Que nem um dia eu falei para o pastor, né? O pastor disse, o senhor procura Deus? Eu falei, pastor, só tem Deus. Que Deus é esse que o senhor está procurando? O senhor está procurando Deus aonde? Porque só tem Deus, então o que é Deus procurando Deus? Aí ele achou graça, um deles riu muito, o outro ficou meio sério, acho que não gostou. Mas um deles achou bem interessante, gostou. Então, o Jiva ele sai viajando, então ele de algum modo inexplicável, ele acha que nada ruim vai acontecer com ele, tem alguma coisa nele, né, que é uma projeção de Satya Emite, onde ele acha, ele, Jiva, né, esse bonequinho manifestado que ele vai durar para sempre. Ele está vendo todo mundo morrer o tempo todo. O cemitério, ele nunca acha que um dia o corpo dele pode estar lá. Né? É engraçado, é um programa muito, muito extraordinário, porque ele é completamente ilógico. Ele é completamente sem sentido, a programação. Né? Aí, quando a gente vai se dando conta disso, a gente vê como é que não faz sentido. Aí, o maior problema que a gente tem é quando você vai aí, como os budistas brincam, né? Então, você já soube disso, agora vai para o mercado. Vamos ver se no tal do mercado o seu entendimento está correto, porque o mercado ele é louco, ele pensa completamente o contrário mesmo. Né? E só que aí não é uma ou outra pessoa, é uma massa de pessoas, é um ego coletivo muito forte. Né? Eu já falei várias vezes que isso só se sustenta pelo ego coletivo. Só. É impossível 2, 3 jivas, egos individuais, conversando, sustentar essas posições esdrúxulas do ambiente sansárico. É impossível. Agora, no ambiente sansárico, como ego coletivo, a pressão é gigantesca. Né? Então, aí você está lidando com uma vaga, com uma onda enorme. Mas são modulações de Ishvara. Não tem jiva, só tem Ishvara. Né? O que você acha de Deus? Eu não acho nada, só tem Deus, cara. Eu vou achar o quê do que só tem um? Não acho nada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Os comentários estão bons, né? As pessoas estão inspiradas. Né? Então eu vou continuar, tá? Qualquer interrupção aí, vocês falam. Bom, aí Narada começa o verso 37. Bom, verso 37, Narada diz, abre aspas, a pessoa obtém devoção ouvindo e falando sobre as qualidades especiais do Lorde Supremo em todo relacionamento, fecha aspas. Vamos ver aqui o que o James comenta. Esse verbo aqui, obtém, né? Aí eu não sei como é que é o original aqui, né? Não em inglês, o inglês aqui ele está legal, né? O Rosalvo ele está traduzindo bem para caramba. Agora, como é que isso veio do sânscrito? Eu não sei. Na verdade, a pessoa ela fica ciente dessa devoção, né? Ela vai se aprofundando nisso, né? Não é que ela obtém, ela já é uma devota. Eu diria que ela se estabiliza na devoção, ouvindo e falando sobre as qualidades especiais do Lorde Supremo, em todo relacionamento. Aí vem só um comentáriozinho bobo aqui.
Aí, no começo, quando eu entrei no Vedanta, eu ficava perguntando por que é que às vezes as pessoas comentam sobre os Puranas, né? Eu achava, inclusive, essa mitologia hindu meio boboca. Mas hoje em dia eu vejo que são todos modos muito inteligentes de fixar a atenção do cara, de modo que ela vire uma devoção mesmo. Que os Puranas é quando você fica falando sobre os feitos, né, dos avatares, etc. São modos que tem da sua mente se estabilizar em qualidades positivas. Aí vem aquele outro comentário, né? Então, como é que também eu estabilizo valores adequados, né, conducentes à autoinvestigação? Isso aqui é muito bom também para isso. Se você ficar ouvindo isso aqui, prestando atenção e meditando, você vai cada vez ficando com um naipe, com um padrão de valores cada vez mais adequado, né, quando você vai lidando com essas qualidades especiais. O que é que o James comenta aqui? É por isso que eu falei um pouco antes da gente começar a gravar, que depois de alguns anos no Vedanta, você começa a entender por que esse sistema ele é organizado desse jeito. É um sistema muito hábil, ele é muito inteligente. Os humanos são animais sociais, né? À exceção de um ou outro, em geral, o ser humano ele é social. Tudo o que vem a nós, em geral, bom e mal, vem através de outros. Primeiro vem pelos pais, depois vizinhos, professores, amigos, parentes, empregadores, etc, etc, etc. Uma pessoa que é incapaz de compartilhar seus sentimentos mais íntimos será infeliz. Então, não faça pouco caso da sua luz. Nas inevitáveis situações sociais que a vida apresenta, procure oportunidades para criar uma atmosfera que glorifique o Lorde. Ou seja, satsang, né? Você vai lá, senta com as pessoas e vai falar o quê? Sobre Deus. Fixando a mente e os sentidos em mim, compartilhando mutuamente o conhecimento sobre mim e falando de mim, os devotos não duais estão sempre contentes e satisfeitos. Bhagavad Gita, capítulo 10, versículo 9. Então, mais uma vez, está sendo colocado aqui um verso que mostra como é que você vai obtendo, você vai se estabilizando na devoção não dual, né? Começa pela devoção dual, mas como a gente está interessado no Gnana, que seria a investigação, né, do ser, isso aqui vira um pulo, vira um trampolim para que, quando a compreensão venha, você fique simplesmente um devoto não dual. Então, fixando mente os sentidos em mim. Basicamente, tudo que a gente trabalha na nossa vida, no dia a dia, está ligado aos sentidos, né, organizados pela mente. É a mente que organiza o input dos sentidos, né? Ela filtra, junta a impressão de um sentido, como o tato, com o outro, como a visão, etc. Então, o que o indivíduo faz? Ao invés de ficar com os sentidos e a mente vagueando entre outros objetos, mais um macete aqui. Você, em vez de fazer isso, sempre que você puder estar desvinculado de um objeto mundano, às vezes não dá para se desvincular, você está trabalhando, você está fazendo operações mundanas, você está transacionando no mundo. Mas mesmo que você possa, na hora que você puder, você imediatamente fixa a mente e os sentidos em Deus. Então, aqui ele está dando modos de fazer isso, né? Você compartilha mutuamente, você compartilha com outros devotos o conhecimento sobre Deus. Que, no fundo, o conhecimento sobre Deus é o que a gente está vendo aqui, gente. É como ele está descrevendo aqui. Você compartilhando isso com outros devotos, falando sobre Deus. Então, os devotos não duais estão sempre contentes e satisfeitos. Bom, todo mundo já teve essa vivência aqui. Isso aqui a gente chama do bhava, da onda do satsang, né? O satsang, ele volta e meia dá esse ondão, né? Porque a gente está sempre falando sobre Deus. Seja sob um ponto de vista dual, seja sob um ponto de vista não dual, ou seja, né, isso dá para fazer com os estudantes de Vedanta, que sabem bem
as duas diferentes ordens de realidade, com o estudante de Vedanta dá para você falar de uma devoção dual e dá para você falar de uma devoção não dual. Então, quando a gente vai falando isso, né, parará, as pessoas já tiveram várias vezes essa vivência, é o que se chama de onda. Dá uma onda, dá uma espécie de onda. A mente fica muito leve, fica muito satívica, fica um bom espelho para a própria natureza do ser que a pessoa é, e naturalmente ela expressa o Ananda, né? Ela expressa o Ananta, que ela é, como um Ananda, como uma bem-aventurança em Mitya. Então, a pessoa fica contente e satisfeita, nada lhe falta. Por que nada lhe falta numa hora dessa? Porque, na verdade, nada lhe falta mesmo. É uma questão de foco, né? Isso só expressa a sua natureza. Nada, de fato, lhe falta. Como ser, tá? A gente não está falando aí como personagem que o corpo tem suas necessidades, né? As emoções têm também, as emoções elas precisam de uma certa forma de expressão. Aqui a gente está vendo que elas podem ser canalizadas para a devoção, que é o melhor modo de você lidar com as suas emoções é canalizar para a devoção ao Senhor. Então, aqui está mais um jeito da gente conseguir o quê? Conseguir o que o capítulo fala, que é os meios de conseguir a devoção, né? Alex. Opa! Oi, Pedro. Boa noite, tudo bom, pessoal? Boa noite, Pedro. Tudo bom? Pois é, aquela hora eu levantei a mão sem querer, que eu estava fazendo as coisas aqui. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, ou pedir para você falar. Assim também, você falou em ondas, né? Mas eu estou falando de um outro tipo de onda. Uma onda assim, por exemplo, tipo umas provas fortes assim, que parece que leva tudo não, mas muitas coisas que a gente achava que tinha, até qualificações, e tem ondas que aí mostra que assim que tipo assim, aquela frase que eu sou demasiadamente humano. Sim. Né, que ainda tem, tipo assim, um tanto de coisa, projeções, coisas que eu achava sobre mim, conquistas, coisas aí, algumas provas que parece que é uma onda que leva tudo, assim, deixa a pessoa, assim, como eu falo, tipo assim, desfaz mesmo algumas coisas que a gente pensava que tinha, até no sentido de qualificações, né? Mostrando, assim, a humanidade mesmo ainda, bem precária, bem carente. Então, isso como parte do caminho. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Talvez eu possa falar alguma coisa e outras pessoas aqui também. Isso é assim mesmo, Pedro, porque qualquer ideia que a gente tenha é uma projeção. Então, é o que a gente chama do Jiva Shristi, é o mundo do Jiva. É essa construção incrível, inexplicável que o Jiva faz. Ele constrói uma visão de mundo. Só que quando a gente está em contato com o Kshetra, com o campo dármico, com o Ishvara, no fundo, graças a Deus, essas projeções elas não conseguem ser muito alimentadas. Então, na verdade, por incrível que pareça, Ishvara ele pode fazer com que o Jiva se torne lúcido, né? Ele não se perca nas projeções dele. Então, nesse sentido, essas ondas que você está falando, elas são bênçãos, né? Tem uma situação antes desse tipo de onda e uma outra depois. Antes desse tipo de onda que você descreve, um jiva ele pode estar com uma ideia muito elevada dele mesmo. O problema não é ter uma ideia elevada de si ou não, é se isso corresponde à realidade. Se isso não corresponde à realidade, é uma ilusão. Então, o jiva ele pode estar iludido quanto a ele mesmo. Quando ele está iludido quanto às qualificações dele, ele acha que ele pode empreender algumas investigações com sucesso. E depois de um tempo, ele vê que isso não está funcionando muito bem. Então, esse tipo de onda, ele desfaz essa fantasia do jiva e ele torna o jiva mais ciente das limitações com as quais ele está lidando. Nesse sentido, é uma bênção, porque olha que coisa, que alívio.
você, embora esteja decepcionado, você não está mais iludido. É muito mais saudável, para a verdade, você estar decepcionado do que iludido. Quando você está decepcionado, você tem a chance, devidamente orientado, de enxergar melhor as vantagens que você tem e as desvantagens. A ilusão é um dos estados mais tristes que existem no Jiva, né? E o fato do Jiva estar muito eufórico e iludido não impede de que isso continue a ser uma coisa muito triste. Porque quando o indivíduo está iludido, ele, na verdade, ele não está ciente dele mesmo. Então, na hora dele ter que realmente empreender uma tarefa assim tão exigente, como é a autoinvestigação, ou até mesmo o Karma Yoga ele é muito exigente. Para o Karma Yoga ser bem executado, ele pressupõe que os seus valores estejam em ordem, né? Se os seus valores, né, satívicos não estão em ordem, o Karma Yoga ele vai acabar servindo para ocultar uma série de deficiências. Então, eu passo por isso que você está falando inúmeras vezes. Algumas vezes é todo dia e várias vezes ao dia. E no final do dia eu estou feliz de ter me decepcionado. Porque eu digo assim, puxa, que bom. Porque, embora incomode e seja incômodo para o Jiva, te dá uma visão muito mais clara sobre os recursos que você tem e o que pode ser melhorado. Então, eu acho isso muito positivo. Se você está passando por isso, puxa, dê graças a Deus. É um alívio. Por mais incômodo que seja, é um alívio. É um alívio tremendo e abre para você uma chance extraordinária mesmo. Essa é a chance que é aberta. É quando a ilusão vai embora, vem aquele período, né, de decepção, e aí você vê que o campo está mais aberto, ele está mais fácil. Jesus dizia, né, que o remédio é amargo, né? Por que o remédio é amargo? Porque, devido à programação do Jiva, ele se ilude. E a ilusão ela é muito doce. Só que ela não é estável, ela não garante nada. E uma hora ela cai. Quando ela cai, a queda da ilusão ela dá uma impressão muito amarga mesmo. Aí depende do intuito da pessoa que está passando por isso. Se o intuito dela realmente é o autoconhecimento, isso é uma alavanca espetacular. Agora, se é um jiva muito sansárico, né, muito apegado aos objetos, aí pode dar esses vários casos que a gente já viu, né, que eu já passei. Você pode tentar se fixar em substâncias, em relacionamentos tóxicos, etc. Aí, quando ocorre essa decepção, dependendo da carga de vacinas que o indivíduo tenha, e se ele não estiver bem orientado, se o objetivo dele não for claro, ele pode entrar num ciclo de repetição, ilusão e decepção o tempo todo. E isso acaba adquirindo uma característica viciante. É por isso que eu falo que é um programa, para mim, que ele é extraordinariamente inexplicável. Ele vicia o jiva em qualquer coisa possível. Qualquer objeto ele é passível de viciar o jiva, qualquer um. Desde o objeto mais sutil até o mais denso. E esses ciclos podem viciar o jiva também. Mas, no seu caso, assim, como você está com o objetivo claro na sua mente, está determinado, então essas coisas têm que ser vistas como bênçãos. Aí, o que você faz? Quando isso ocorre, primeiro você prova o amargor, né? Não tem como escapar dessa prova desagradável. Não tem como. Se você tentar escapar dela, você vai criar um conflito. Aí vai ter que lidar com o conflito que você criou para evitar sentir o dissabor do conflito. Não, aí a gente entra naqueles espelhamentos horrorosos que existe no mundo sansárico, que não tem fim. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, as escrituras te dão um monte de recursos. Qual o recurso principal que a escritura dá? No caso da gente, é a visão do Advaita Vedanta. Você vê, então, aquilo que estava te iludindo, né? Você já tem como detectar, porque a vantagem é essa. Quando ocorre a decepção, a detecção é facílima, né? Você sabe o que não estava bem.
e você troca pelo quê? Pelo que o Vedanta apresenta. Você vê lá, cada queda que o Jiva tem, devido à ilusão dele, o Vedanta ele apresenta um antídoto, ele apresenta uma visão de mundo mais adequada. Aí você troca por ela. No começo, ô Pedro, a troca ela é incômoda, porque a tendência da programação do Jiva é agarrar, mesmo sabendo, né, da decepção, a tendência é que a programação do Jiva tenda a agarrar a impressão anterior, que já é uma decepção. Mas o indivíduo ele insiste por algum tempo e a substituição ela vem fácil, especialmente quando ocorre essa decepção que você falou. Então, você pode usar essa decepção de um modo muito hábil. O que você acha? Faz todo sentido. Peraí. Está aberto o áudio? Tá aberto. Faz todo sentido mesmo, porque, inclusive, até a gente rever, né, até ações, né, que a gente fez pensando que estava, né, pensando que estava certo, e depois, quando a coisa parece que aquela onda varre tudo assim, e que a gente começa a ver coisas assim, coisas até antigas, sabe, reflexões, parece que a gente vê um fio assim, uma coisa puxando outra, até Isso. você vê assim, fala, então tipo assim, parece que tinha muitos castelos de areia, assim, aquela onda veio e varreu tudo assim. Então, né, dá essa sensação. Mas igual você falou, da gente saber que receber isso como uma bênção, né? Isso. Receber isso como uma bênção para... Eu tenho essa mesma... Diga. Como uma parte da jornada mesmo, né? É. Uma parte importante da jornada. É uma praçada, né? É uma resposta do campo, né? De acordo com o seu entendimento. Como o campo está vendo o que você está entendendo, aí ele te devolve. Ó, ele vai entender. Aí ele te manda de volta. E aí, quando eu tenho a impressão dessa também, parece que você puxa um fiozinho e vê um monte de coisa, né? E uma linha de fundo muito legal para lidar com isso é sempre você ir incrementando a devoção ao campo, a devoção a Ishvara, através de todos esses recursos que a gente está falando aqui. Então, ao mesmo tempo que você vai assimilando isso, você sempre vai se dedicando devotamente a Ishvara, sempre. Sempre, o tempo todo. O tempo todo. Toda a linha de fundo do Vedanta, ela está baseada na devoção a Ishvara. Toda a linha de fundo, toda ela. Toda ela. Porque a devoção a Ishvara, ela vai eliminar os conflitos que você tem com o campo. E sem que os seus conflitos com o campo, com o Ishvara, né, com o Kshetra, não estejam dimensionados de um modo bem favorável, você não consegue investigar direito. Por isso que é tão importante. Além de expressar a sua própria natureza como devoto, o passo para a devoção é espetacular da devoção, por causa dessa eliminação de conflito. Não quer dizer que os conflitos vão ser todos eliminados, mas eles vão, em geral, eles ficam numa dimensão que ficam gerenciáveis, sabe? Você entende? Não, o campo ele é predominante, né? O campo é a decisão. E tem uma hora que você começa a se ver como uma parte do próprio campo. Essa visão ela fica muito clara. É mais uma engrenagem, é uma modulação do campo, é uma modulação de Ishvara. Tudo isso vai impessoalizando você, Pedro. O que é impessoalizar o Pedro? Impessoalizar o Pedro quer dizer que o Pedro não está mais depositando as fichas na visão que o Pedro tem dele mesmo. É isso que é impessoalizar o Jiva. Quando o Jiva vai se impessoalizando, ele não fica mais botando fichas na visão que ele tem dele mesmo, com todo aquele comprometimento emocional. Então, sempre cultivar essa atitude de devoção ao campo. Mesmo que você fique zangado com o campo entende, o campo não liga.
não vai ficar zangado com você porque você está zangado com ele. Isso não existe, gente. Isso é coisa de religiões que são muito restritas em termos duais, né? Até em termos duais elas são muito restritas. Não existe isso. Né? O campo não é uma estrutura antropomórfica. Não é assim, não é desse jeito. E nós não somos antropomórficos. Né? O antropomorfismo aparece no ser que somos e a gente lida com ele. E aqui no Vedanta a gente está lidando da melhor forma possível, que é buscando, através dessa antropomorfização, saber que, no fundo, nós não somos isso. Né? Isso está em nós, mas nós não somos isso. Então, eu acho muito interessante o que você falou, mas sempre cultiva uma atitude de devoção. Às vezes a pessoa pergunta como é que vai ser essa devoção ao campo. Ela não tem como saber, a não ser que ela se dedique. É aquela coisa em si mesma, né? Devoção é uma coisa em si mesma, ela basta a si mesma. Eu não sei me devotar. Sabe sim. Todo ser humano sabe se devotar. Ele é um devoto, ele só precisa arrumar a devoção dele, botar a devoção no lugar certo. É a sua natureza a devoção. Então, por baixo dessas ondas todas, sempre cultiva, né, essa atitude devocional e vai investigando, vai substituindo as suas projeções, né, as suas ilusões que se provaram ilusões. Dá uma olhada no que a gente tem no Vedanta e vai trocando pelo que o Vedanta apresenta, pela visão de mundo que o Vedanta apresenta. Aí você passa a proceder conforme a escritura. Isso é Manana, né? O estágio de Manana. É legal você falar isso porque a gente vê como funciona na prática. Essa troca que eu estou te falando é o Manana. Você raciocina, vê o que está acontecendo com você, identifica aquilo que não estava de acordo com as escrituras e você deliberadamente você substitui aquela sua projeção que você viu que é ilusão, deliberadamente você substitui pela interpretação do Vedanta. Essa é a diferença, porque a visão que temos de nós, ela é construída de modo inconsciente. Mas o Vedanta faz todas essas contra-operações, ele usa todas essas vacinas de modo consciente. E a vantagem é que eu te falei antes, como você está decepcionado com algo, agora você consegue objetivar esse algo. Então, você sabe onde mexer, que é o mais importante, né? Aonde eu vou mexer? Né? Então, no caso desse acontecimento que você fala, fica fácil saber onde mexer, porque você vê claramente o que era uma ilusão. Né? Então, você pode atacar de dois jeitos. Você está lidando ao mesmo tempo com devoção, com Karma Yoga e também com Gnana Yoga. É como no Ocidente eu vejo que a gente trabalha tudo meio junto, porque a gente não vem de uma linha que vai trabalhando as coisas progressivamente. Né? No Ocidente a gente não tem isso. Lá fora tem, mas aqui não. Tem bastante recurso aí, Pedro. Observação muito boa também. Né? Ela é prática. Faça o Manana. Aí, como é que aparece o Nididhyasana nisso? No Manana, você identificou, através do discernimento, o que aconteceu. Né? Aí agora, no Nididhyasana, isso vai ocorrer quando isso é posto, como você falou, à prova, na prática. Quando vier uma outra situação que te lembra aquele aspecto, aquela projeção sua que se mostrou como uma ilusão, aí, na prática, você já aplica o que você sabe que tem que aplicar, que é o que você já viu no Manana. Entendeu? Entendi. Como funciona? É legal você falar isso. Eu gosto que as pessoas falem os exemplos dela, porque o Vedanta é prático. Eu só fiquei no Vedanta porque ele é prático. Se ele não fosse prático, eu não teria interesse nenhum nele. Mas nenhum mesmo. Mas ele é muito prático. Então, você pode fazer todas essas fases. Quando você vê que houve uma ilusão, aí você vai lá ler uma escritura. Você está no Shiravana, né? Você está lendo, mas no fundo você está ouvindo a escritura. Aí você já sabe onde está aquilo que vai substituir aquela ilusão sua que caiu.
Aí você raciocina e vê, bom, então eu vou usar isso. Aí você começa a fazer umas simulações, né, na mente. Você vê, bom, vou substituir por isso, por isso. Inicialmente, quanto mais suave a situação que você está, melhor, né? É um treinamento. Aí, no dia a dia, no mercado, como a gente fala, quando der de novo aquela coisa onde você estava projetando ilusões, aí você aplica na hora ali, em loco. Aí você vê o efeito que dá. É assim que funciona. Beleza? Não esqueça, hein? Sempre a devoção por Ishvara no pano de fundo, sempre. É o que faz com que o Jiva aguente essas pancadas e devoção mesmo. Por que faz com que ele aguente as pancadas? Gente, é tudo muito lógico. Quando a gente leva a pancada, a gente gera uma carga emocional contrária à pancada, não é? Que sacanagem, aconteceu isso, isso, isso. Não, quando você está devotado a Ishvara, toda essa carga emocional ela é purificada e jogada em direção ao Lorde. Então, facilita muito o lado da gente. Impede que o Jiva se disperse emocionalmente numa reação, entende? Pedro, devoção é ciência. Do caramba isso. Eu também fiquei muito surpreso quando me dei conta disso. Fiquei perplexo, na verdade. Isso é uma ciência, cara, que a gente está falando aqui. É um conhecimento muito profundo, né? Muito profundo, muito bacana também. Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso que a gente está falando? A gente está falando por prática de aplicação vedante. Eu vou falar só uma coisa aqui, Pedro. Seja amoroso com você está no ônibus do Vedanta, por mérito. Porque isso é ótimo. Eu aprendi a ser menos dura comigo aqui no Vedanta. Porque o mundo ensina, e até a minha história de vida ensinou eu me punir. E aqui é só usar. É por mérito, Pedro. Tá tudo certo. Como diz o professor Arlindo, é mérito chegar até aqui. Abraça e pronto. Tem todos os recursos, como o Alex explicou ali magnificamente. É isso aí. É isso aí. Bacana isso que a Betânia falou. O Vedanta mostra que a primeira pessoa com a qual você tem que ter compaixão por pura compreensão é com você mesmo, com o próprio Jiva. Porque, puxa, cara, olha como é que o Jiva ele tem limite, né? Ele trabalha numa perspectiva muito difícil. Não é um trabalho fácil. O tráfego de um Jiva, no Kshetra, no campo, ele é difícil pra caramba. Vamos ser realistas. Todo mundo aqui foi para a espiritualidade porque não aguentava levar pancada na vida prática, né? A gente tentou fugir. Aí veio o Vedanta e disse, olha, tudo bem, é legal o que vocês estão tentando fazer, mas não vai funcionar desse jeito. Vocês vão ter que aprender a lidar com o campo de um outro jeito. Vocês vão ter que rever o modo como vocês se veem para lidar com o campo. Porque o campo, diante das ilusões, ele é implacável, ele não tem outra saída. Não tem como funcionar de outro jeito. Então, como a Betânia falou, né, o primeiro objeto de compaixão de sua parte é o próprio Pedro, né? Porque a gente compreende como é que o Jiva tem limitações mesmo, né? É a consciência trabalhando de um modo muito limitado, Pedro, né? Ishvara é a consciência trabalhando de modo ilimitado em termos de manifestação. E o Jiva é o contrário. É muito, mas tem muito limite, cara, muito limite. Ele tem muita, em termos assim de compreensão, ele é muito precário, ele tem que ser muito ensinado, instruído. Então a gente tem que olhar para a gente com muita compaixão mesmo, com muito carinho, porque não é mole não, rapaz, não é mole, não é mole mesmo. A coisa pode ficar dura. Por isso que tem a escritura, né? Por isso que tem o esclarecimento. Ishvara vendo as modulações dele alucinadas, né? Ele diz, pô, peraí, né? Eu tenho que instruir essa turma aí que a coisa saiu de linha, né? A coisa descarrilhou totalmente. Aí começa a vir um monte de escritura, um monte de cultura. Qualquer cultura tem a palavra de Deus. E o Vedanta é uma coisa assim de uma precisão extraordinária, né?
Bacana, muito bom isso aí tudo. Eu fico muito feliz de ver esses comentários assim, muito feliz, porque isso Como até que dá diz efeito. você, é a vida real, né? É, a vida é real, cara, não tem jeito. Não tem jeito, né? É embaraçoso a gente falar isso, né? Porque eu, apesar de ter tido muita experiência espiritual, eu nunca me identifiquei com a espiritualidade, porque eu sabia que eu estava fugindo, né? Então eu queria fugir deliberadamente. Na espiritualidade, eu encontrei um monte de gente que estava fugindo e achava que não estava fugindo. Aí eu não conseguia me dar bem com as pessoas, porque em mim a fuga era deliberada mesmo. Eu queria fugir mesmo, nem que fosse às custas do próprio Giva. Eu não queria papo com isso aqui. Né? Então, a gente tem que ter essa noção. Né? A religião ela está aí porque a pressão do campo é muito forte diante das ilusões. Né? Então, as religiões elas dão escape e esse tipo de conhecimento dado para o Vedanta ele resolve isso. Né? Ele mostra para você que, no fundo, o escape também não vai dar certo. O que é fundamental é que você veja qual é a sua verdadeira natureza. Né? É assim que funciona. Muito bom, ótimo. Excelente. Excelente. Então, eu vou ler... O que eu vou ler aqui? Eu vou ler aqui até o começo do verso 38, mas eu acho que eu vou voltar a esse trecho aqui, porque já está no avançado da hora. Vamos ver, o James vai fazer um comentário aqui, e ele vai... O que ele quer dizer com esse comentário? Isso é uma investigação também. Né? As pessoas acham que, às vezes, um comentário desse que o James faz não é investigação. É sim. Ele vai mostrar aqui o tipo de uso habitual que as pessoas fazem da atenção. Vê se a gente já não fez isso. Eu já fiz muito isso. Olha só. Um estudo recente revelou o triste fato de que praticamente 70% da fala humana é fofoca. Obviamente, a fofoca, que é uma avaliação negativa de outras pessoas, é espiritualmente contraproducente. Embora os deslizes e a maldade das pessoas sejam um assunto picante. Gente, vê se não é assim mesmo. Por que existe revista de fofoca? É porque funciona, pô. A gente, diante de uma banca de jornal, diante de uma página, a gente vê o Vedanta sendo aplicado. Caluniar e buscar culpados são atitudes condenadas pelas Escrituras. Isso perturba a mente. E para a gente é isso. Ó. Por quê? Porque perturba a mente. Por quê? E por que perturba a mente? Porque nasce da ignorância do fato de que o mundo é um reflexo brilhante da glória de Deus e que os seres humanos são, como diz o poeta, o teto e a coroa das coisas. A coroação do mundo é o ser humano. Né? Eu achava essa frase um absurdo. Hoje em dia, para mim, eu vejo assim como óbvio. Né? O Jiva ele é a coroação do mundo. São moldados à imagem de Deus, como diz a Bíblia. É claro que é inapropriado impingir aos outros, a qualquer custo, a devoção ao Lorde. Ou seja, poxa, não vamos fazer proselitismo de Deus, né? Nem Deus gosta que faça proselitismo dele. Vocês veem que nem Deus curte que faça proselitismo dele mesmo. Não vamos impingir a devoção a Deus aos outros, né? Senão a gente começa a entrar numa fase aí de radicalismo, né? Guerra Santa, etc. E a gente sabe as guerras santas cristãs e muçulmanas, aonde elas levaram as pessoas. Né? As guerras santas entre os hindus e muçulmanos. Né? Inapropriado, errado e um absurdo você obrigar os outros a ter devoção a Deus. Deus não obriga ninguém a ter devoção a ele, imagina o outro Jiva obrigando o outro a ter devoção. Bom, aí volta o que a gente estava falando. Tendo em mente que nada é tão cansativo quanto o proselitismo, que é ficar levantando essas bandeiras, o qual serve apenas para criar ressentimentos, o Bhagavad Gita ele faz uma advertência que é fundamental. Olha só, não deixe que os sábios perturbem a mente dos ignorantes, significando aí, ignorantes, pessoas mundanas que não têm inclinações espirituais. Não perturbe as pessoas. No entanto,
existem indivíduos em todas as situações que têm inclinações espirituais. Busque esses indivíduos. Procure oportunidades para conduzir a conversa em uma direção espiritual, sempre que for possível. Fale dos pontos fortes, das virtudes e realizações dos outros, tendo em mente que essas virtudes são apenas manifestações de Ishvara. Falar bem dos outros é equivalente a cantar o nome de Deus. Olha, mais um recurso. Bom, um recurso espetacular esse. Enquanto todo mundo fala mal de todo mundo, você vai falar bem, sabendo que ao falar bem de fulano, do qual todo mundo fala mal, você está cantando o nome de Deus. Estimular e reforçar comentários inspiradores é uma forma prática de adoração em situações seculares, né, em situações dessas mundanas. Mas um devoto deve sempre ter razões convincentes para se retirar, quando ficar claro que não há oportunidade de levar a conversa na direção correta. Ou seja, se a conversa não lhe interessa, e se você puder cair fora, caia. Se a conversa não lhe interessa e você não puder cair fora, olhe todo mundo, como a Betânia está dizendo, né? Como a Estela fala. Olha, tudo modulação de Ishvara, fingindo que não são Ishvara. Olha que engraçado, né? Falando com um monte de ilusões que não tem pé nem cabeça. Só cuidado para não ficar rindo na frente dos outros, né? A pessoa tem que ter cuidado para não perder a linha e não começar a rir desse amontoado de bobagens que a gente vê por aí, né? Então você vai vendo, você vai mudando os seus modos de visão. É como se você estivesse passando lentes numa máquina. Uma máquina usual, né, do mundo sansárico, ela tem o foco fechado. Quanto mais você se aprofunda no Vedanta, mais a lente que vai sendo trocada é aquela olho de peixe. Cada vez ela abre mais, até que numa situação mundana você não se incomoda com nada. Eu já comentei aqui do Adyashanti, que é um monge budista, que ele fez um comentário muito interessante. Perguntaram para ele, depois do reconhecimento, você se mete em conversas mundanas? Ele disse sim, muito mais do que antes, só que eu não levo a sério nenhuma delas. Então é um cara muito flexível, para ele está fácil. Ele conversa mundanamente, mas ele dá ao mundo mundano a importância que o mundo mundano tem. Ele não deprecia o mundo mundano, viu? Tem gente que se diz espiritualista e fica depreciando o mundo sansárico. Isso não é legal, isso não é correto, né? Você está, se for falar em termos assim, muito duros, você está fazendo um desfavor ao Senhor ao fazer isso, né? A gente não está aqui para depreciar nada, nós não somos melhores e nem inferiores a quem está interessado no mundo mundano, né? A gente está com um sistema de programação que permite a gente avançar em direção a esse ponto. Mas os sansaris fazem papéis no mundo que são importantes para Ishvara também, né? Não esqueçam que são o próprio Ishvara, em funções mundanas, né? A gente vai equalizando tudo isso. Não existe ou em Vedanta, é tudo e, né? É outro macete, não tem ou, não tem ou. Vedanta é tudo e, né? Ishvara é o devoto, é o jiva devotado a ele, é também o jiva que não é devotado a ele, é o jiva que ama ele, é o jiva que odeia ele. É tudo e. O Vedanta é tudo afirmativo o tempo todo. Quando os seus valores estão em ordem, ele é todo afirmativo o tempo todo. Tá joia, gente? Eu vou parar aqui, mas de repente eu dou uma lida. Eu vou até gravar aqui, eu vou grifar aqui com um vermelho aqui, de repente a gente até volta a esse ponto. Porque, olha só, se a gente começa a se colocar num ponto, tem um aspecto muito pragmático nisso, né? Olha só, tudo é interpretação. Se eu me coloco numa posição melhor do que um sansari, o que eu acabei de criar? Uma projeção. Essa projeção vai me servir para alguma coisa? Não, ela é uma descrição tão ruim da realidade quanto as suas projeções que te trouxeram ao Vedanta. Então, quando você
cria uma coisa dessa, como você está consciente do que você está criando, você não vai dar asas a uma bobagem dessa, né? Não tem isso, né? É o mundo mundano, é o mundo sansárico, tudo. Na visão não dual, tudo isso some. Tudo isso some. Tudo fica no seu lugar. Tudo tem seu lugar. Como se diz, já se falou várias vezes, está tudo certo, né? A visão da existência sobre a existência é a própria existência. Está tudo certo. É assim mesmo, né? Quando você está bem, está legal com você mesmo, tá um bom devoto de Ishvara, encontrou a não dualidade, entendeu o fundo entre você e Ishvara qual é, não importa como o tal do mundo está. Como é que está o tal do mundo? Isso não importa muito, né? O mundo é o que é, ele é assim mesmo, né? Você estando bem, o mundo ele acaba se tornando, via de regra, um ótimo campo, né? Inclusive para você atuar de um modo muito proveitoso, inclusive em relação aos outros. Inclusive em relação aos outros. Tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso tudo que a gente falou? A gente falou muita coisa hoje, muitas contribuições muito boas mesmo. Bom, então, feito isso, né, a gente pode encerrar. Agora é legal, né, refletir sobre o que a gente falou hoje aqui. Esse encontro foi muito bom mesmo. Muito producente, muito prático. É uma espécie de Vedanta, como é a aplicação do Vedanta, né? Como é que ela vai ocorrendo. É isso, então. Então, vamos encerrar com Purnamada, né? É uma ode, é de um Upanishad, eu não sei qual é, mas é uma ode à ilimitação que somos, né? Ao eu único, o ilimitado, Ananta, com T de tatu, Ananta. Essa ilimitação, quando ela reflete bem no corpo sutil do Jiva, ela produz Ananda, com D de dado, que é essa bem-aventurança, né? Esse contentamento. Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão imensa, Ishvara. Imensa gratidão ao Vedanta, a toda essa sampradaya incrível de professores e alunos. Gratidão a nós mesmos. E sempre lembrando das doações, né? Aqueles que se sentirem bem por doar, doem. Os que não se sentirem adequados a doar, por algum motivo, não doem. E ambos serão tratados da mesma forma. Que fique claro. Né? O Jiva, ao doar, não deve esperar um reconhecimento. É isso que eu estou querendo dizer. Tá bom, gente? Uma ótima noite a todos nós e um enorme abraço. Tchau, até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos.
que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.